Boa tarde para o José. A aula de hoje, aula 9 do web, vai ser introdução ao back-end, né? Como eu comentei na aula passada, na verdade a gente já sabia, né, desde o começo. A partir da aula 9 a gente vai começar a ver back-end. E back-end não vai ter índice nessa aula, porque os slides dessa aula estão meio incompletos, porque eu estava meio sem tempo. Mas a gente vai, basicamente, na aula de hoje, ver como é que cria um servidor web. E o que é um servidor web? É um servidor que entende um protocolo HTTP. Então a gente meio que viu um básico do protocolo HTTP lá na aula 3, mas hoje a gente vai ver, de fato, o que é o protocolo HTTP. Tá passando. É porque eu não botei o negócio. Aí não vai passar mesmo. A gente viu a requisição HTTP lá atrás, mas, né, como eu falei, a gente vai ver o protocolo HTTP inteiro. Primeiro, o que é um protocolo, né, antes de entrar ali, o que é um protocolo? Um protocolo é basicamente uma linguagem de comunicação entre dois processos, entre dois programas, certo? Quem fez a cadeira de redes, né, na computação ou onde for, vai ver protocolo. Quem não viu, tudo bem, não precisa entender totalmente o que é um protocolo, só precisa entender que é uma forma que dois computadores usam para se comunicar. É uma linguagem, realmente. A gente vai ver aqui. O protocolo HTTP ele tem dois elementos principais, que faz muito sentido, porque o protocolo HTTP ele é um protocolo de cliente para servidor. Então ele tem dois objetos de estudo principais. O primeiro é a requisição, que é um pedido que o cliente faz para o servidor. E o segundo é a resposta, que é a resposta do servidor para esse pedido. Então os dois estão bem relacionados. Basicamente, eu tenho um cliente, eu tenho um servidor, o cliente faz pergunta para o servidor responde com a resposta. Então é isso que é a requisição e isso que é a resposta. Então isso são coisas bem separadas no HTTP e é uma separação que a gente vai ver muito aqui. Vamos começar vendo a requisição primeiro. O que é uma requisição HTTP? A requisição HTTP tem algumas informações, certo? A gente viu isso quando a gente estava fazendo a requisição com fetch, lá na aula 3, né? As duas principais que tem são o método e o caminho. Não sei se vocês lembram do fetch, mas vou mostrar no VS Code. Deixa eu puxar para cá. Vou criar um arquivo JavaScript aqui. Vou sair aí. Deixa eu tirar esse build refresh que a gente não precisa. Esse HTTP ele era feito assim. A gente tinha um fetch, o método fetch. A gente passava um caminho aqui. Então, por exemplo, eu podia passar, eu podia passar barra users, que é para os usuários. E eu posso passar um método aqui, né? Que ele aceita aqui um método, né? Tá ali. A sintaxe que eu mostrei para vocês era mais ou menos assim, né, na verdade. E o método, por exemplo, podia ser um post, né? A gente vai ver quais são os métodos, mas podia ser um get e tudo mais. Então essas são as duas informações que a gente passa principalmente para o fetch, né? As principais, pelo menos. Tem outras, né? E aqui é a mesma coisa, porque o fetch é uma requisição HTTP. Então, de fato, a requisição HTTP, as duas coisas principais que ele tem são o método e o caminho. Os métodos da requisição HTTP a gente viu lá na aula 3, mas basicamente, revisando aqui rapidinho, são principalmente get, post, put, delete. O get é para pegar o recurso, o HTTP ele define um recurso, certo? Então tu pega um recurso, adiciona um recurso, modifica um recurso e deleta um recurso. O que é um recurso? Qualquer coisa. Pode ser um arquivo, pode ser informação, é qualquer coisa, certo? Mas no nosso caso, que são servidores HTML, né, são servidores web HTML, geralmente um recurso é um arquivo, geralmente. Mas muitas vezes vai ser entrada em banco de dados. Então é melhor definir como recurso mesmo. Aí por que principalmente? Porque na verdade isso não é fixo. Pode ter método, tu pode usar métodos customizados, tem outros métodos além desses. Não é algo fixo aqui, mas a gente vai ver principalmente esse. Aquele get condicional, como não deu, ele é um método? Ele não é um método, explicando não, acho que não tem essa pergunta para os outros. Não, isso provavelmente é uma header, é um cabeçalho. A gente vai ver já. Aí beleza, esse foi o método.
o endereço da aquisição, ela é, que nem a gente viu, é aquele string que é o endereço do servidor, né? Mas ela tem duas partes que a gente precisa entender que são duas partes. Um é o endereço do servidor de fato, é onde o servidor se encontra, e o outro é só o caminho, ou o caminho relativo da requisição. Aqui, nesse caso, a gente tem um exemplo de um endereço completo. Esse endereço ele se separa em duas partes. Essa primeira parte, antes dessa primeira barra, é o endereço do servidor. Por exemplo, o endereço do servidor do patch é patch.dc.fc.br. Depois da barra, a gente tem o caminho do servidor, que nesse caso, do servidor não, da requisição, que nesse caso é petianos.php. Então aqui, por exemplo, eu nem estou passando o endereço do servidor, eu estou passando só o caminho. O que isso vai fazer? Vai fazer uma requisição para o próprio servidor que eu me encontro, certo? Não é algo muito intuitivo, mas é isso que ele vai fazer. Se a gente quisesse, a gente poderia explicitamente dizer aqui https://patch.dc.fc.br. Aí agora a gente está fazendo a requisição para o endereço do servidor do patch, no caminho usuários, users, né, na verdade. Aí é importante a gente saber que caminho é diferente de endereço, porque a gente vai usar esse conceito já quando a gente estiver definindo endpoints. Que eu vou explicar agora. Agora, esse aqui a gente viu, né, que tem na requisição HTTP, tem principalmente caminho e tem principalmente endereço não. Caminho método, perdão. Caminho método. Além disso, tem um adendo ali, que eu devia ter um slide separado, mas enfim. Tem um adendo que tem corpo. A requisição tem um corpo, certo? Então a gente viu lá também no fetch que a gente podia adicionar um body, que é qualquer coisa que seja um string, né, que a gente queira mandar para o servidor. Lá, servidor. Essa string vai chegar no servidor como o corpo da requisição, certo? E a gente só pode mandar ele porque é um post. A gente lembra, né? E quem não lembra, reveja a aula 3. Mas o método get não pode mandar um body. Ele não é permitido mandar um body. Os que podem é o post, o put e o delete. Aí beleza. Agora a gente tem um exemplo de uma requisição HTTP. Uma requisição HTTP é literalmente isso. Tu tem primeiro o método, no comecinho dela. Então nesse caso é um get. O segundo tem um caminho, que nesse caso é só barra. O terceiro é a versão do HTTP, o terceiro coisa aparece. A gente não precisa se preocupar com isso. Depois a gente tem os cabeçalhos, que a gente vai deixar para ver já. Eu vou antes mostrar a resposta para vocês. Aqui embaixo teria o corpo, mas vejam que isso aqui é um get, então não pode ter corpo. Mas aqui embaixo normalmente você teria o corpo da requisição. Então beleza, isso aqui é a requisição HTTP, não se apeguem tanto a isso, saibam das informações que é o método e o caminho por enquanto. E a gente vai ver melhor isso aqui. Resposta HTTP, a gente vai requisição, vamos ver a resposta agora. A resposta HTTP, lembrando que ela é o que vai do servidor de volta para o cliente, depois do cliente fazer a requisição. Ela tem informações importantes também. As duas principais são o código de status e o corpo da resposta. Do mesmo jeito que a requisição tinha um corpo, a resposta também tem um corpo, certo? Mas vamos ver o que é o código de status antes, porque o corpo a gente já tem uma ideia do que é. O código de status ele serve basicamente para informar para o cliente que está recebendo a resposta o que é que aconteceu com essa requisição. É uma informação rápida e breve de se deu certo ou não, e se não deu certo, o que foi que deu errado. Os códigos eles vão de 100 a 599, eles são números, certo? E eles são agrupados em centenas, que a gente vai ver aqui. Os códigos de 200 até 299 eles representam o sucesso da requisição. Ou seja, eu estou falando logo para o cliente, né? Se eu sou o servidor, eu estou avisando logo para o cliente, ó, deu certo. Antes mesmo dele precisar ver o corpo da requisição. Alguns exemplos de código 200 a 299 são 200 OK, que é a requisição foi concluída com sucesso. Se a gente fizer uma requisição qualquer para qualquer site, em geral a gente vai receber um 200 OK, se nada der errado. 201 created, ele avisa que a requisição deu certo, e não só isso, a requisição deu certo e foi criado um recurso novo no servidor como resultado dessa requisição. Por exemplo, se você mandasse um post
de usuário novo para, por exemplo, um registro de usuário, né, no site, um cadastro, e você mandasse um post, é esperado que o servidor responda um created se deu certo, se ele criou um usuário novo. Se não, ele vai responder com alguma outra coisa. A gente vai ver, já já. Aí assim, tem coisa de 200 até 299? Não. Tem bem pouquinho de 200 até 299. Eu não lembro exatamente quais são. Mas esses são os principais, na verdade. Não, os outros nem são, tipo assim, são úteis, mas pra gente que está no básico não é tão útil. E muitos deles são abertos para você customizar se você quiser. Se eu quiser inventar um código 280, eu posso inventar. E contanto que o meu servidor e o meu cliente entendam, tá tudo bem. Os próximos faixas são... Eu pulei a faixa 300 a 399, se vocês perceberem, porque elas são de redirecionamento, não é muito útil para a gente. Em algum outro momento eu posso falar. O que importa mais para a gente agora são os de 400 até 499, que eles indicam erro do cliente, ou seja, o servidor está indicando que tem um erro na requisição que o cliente mandou. Por exemplo, o código 400 batch request, ele indica que o servidor encontrou algo incorreto na requisição. O que significa? Pode ser que a requisição que o usuário fez foi para postar um usuário novo, né? Foi um post de usuário novo. Um cadastro, né? Que a gente estava falando anteriormente. Só que pode ser que o cadastro tenha uma parte que seja CPF. E pode ser que o usuário tenha mandado um CPF inválido, CPF com 15 dígitos, alguma coisa assim. Nesse caso, é esperado que o servidor envie um 400 batch request de volta, para o cliente saber que alguma coisa está errada na requisição que ele fez, certo? É um feedback que o servidor dá, certo? Os códigos de estado são basicamente isso. O 403 forbidden, ele diz basicamente que o cliente não tem direito de acesso ao conteúdo registrado. Por exemplo, se você está tentando acessar a página de administração de um site que você não tem acesso de administração, é esperado que o servidor responda com 403 forbidden, porque você é proibido de acessar essa página que você não tem acesso. Aí o 400 tem bem mais código, certo? A área de 400 comparada com 200. Então eu botei mais exemplos, mas nem são todos os exemplos, tem bastante mais. Na página da MDN, da Mozilla Development Network, tem todos lá. Tem no material de aula vai ter isso. O 404.found é o mais conhecido, o servidor responde com isso quando não tem um recurso que o usuário pediu, ou quando ele só foi encontrado, né? Ou foi encontrado, não existe. Por exemplo, se você está acessando uma página que não existe, o servidor vai responder com 404. 403 Content Not Too Large é bem específico, é basicamente o conteúdo do corpo da requisição é muito longo e bateu o limite do servidor, porque o servidor pode definir um limite para não estourar o buffer dele ou o que for. Ele pode enviar 413 se ele achar que o conteúdo é muito largo. Enfim, são exemplos aí de erros de requisição erros da requisição, né? Erros do cliente. Os códigos da faixa 500 até 599, que são os últimos, eles indicam o erro do servidor. Então o servidor tentou fazer a requisição, mas ele não conseguiu por algum motivo. Alguma coisa deu errado nele mesmo. O mais comum é o 500, que é erro interno do servidor, internal server error. É porque o servidor encontrou um erro qualquer. Isso é um código genérico de erro, certo? Por exemplo, se tu programou errado e tu não botou um try-catch lá, o teu servidor iria crashar. É esperado que ao invés do teu servidor crashar, que seria o problema, ele envie um internal server error no lugar e só não diga para o usuário o que aconteceu, certo? É esperado que o servidor faça isso. Outro código que o servidor pode enviar é 503, serviço não está disponível. Se por acaso o servidor está sobrecarregado, ou ele está sob manutenção, por exemplo, então ele não está com capacidade para enviar uma resposta no momento, ele pode falar isso aqui, 503, o serviço não está disponível no momento, mas ele não está disponível para sempre. Não foi um erro aqui, nem nada. É temporário, se você quiser tentar daqui a pouco, pode tentar daqui a pouco. E tem mais códigos 500, certo? Esse é outro que tem bastante código, não vou mostrar todos aqui. Beleza, é isso que é o código.
Foi bastante coisa, mas enfim. A outra coisa que tem de novo é o corpo, mas o corpo a gente já sabe como é, e a gente vai ver já como envia um corpo no HTTP. A resposta do HTTP ela tem essas informações. A primeira é a versão do protocolo, o segundo é o código de status, a terceira é a mensagem de status, que é aquela que a gente estava vendo, né? O 200 OK, o 404 not found, enfim. É uma mensagem legível para o ser humano. E aqui a gente tem os cabeçalhos que a gente vai ver já. Na verdade é agora, eu acho. Essas imagens que eu estou mostrando para vocês é da NDN, tem um link aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, os créditos vão para lá. Cabeçalhos. Cabeçalhos é uma parte mais importante, na verdade, né? Mostrei um monte de coisa e cabeçalho é a parte mais importante, tanto da requisição quanto da resposta. A gente viu nas imagens, né, lá que tinha os elementos que a gente não explicou ainda, que são justamente os cabeçalhos, ou headers em inglês, né? Para que serve o cabeçalho? O cabeçalho serve para a gente adicionar informações a mais na requisição e na resposta que a gente não consegue enviar só com o código de status ou enfim, tudo mais. É para estender basicamente as informações que a gente tem. Eles funcionam como um par de chave-valor, então é um dicionário, né? Enfim, é um objeto do JavaScript, vou voltar aqui só para mostrar. Né? A chave desde tem valor, esse negócio aqui, enfim, é um par de chave-valor. A gente já viu vários aqui. Os cabeçalhos mais comuns que a gente tem na requisição são o host, que ele basicamente é o identificador do endereço de origem. Na verdade, não, identificador não, ele é o próprio endereço de origem, perdão. Então, para dar um exemplo no código, para ficar mais visível isso, se a gente está fazendo um fetch aqui dentro, e a gente está fazendo um fetch de dentro do site do patch, o host do site do patch vai ser patch.dc.fc.br. Então ele é só um identificador do site, basicamente. User agent vai ser um identificador do navegador do cliente, geralmente, ou do método que ele está usando para se comunicar. Então, nesse caso, por exemplo, se a gente estivesse no Firefox, ele enviaria Mozilla, alguma coisa assim, o valor dessa regra. Content type vai ser o tipo de informação, que, por exemplo, pode ser... A requisição eu posso estar mandando um texto, né? Nesse caso aqui eu estou mandando um texto. Vocês podem ver que eu estou só mandando lá servidor, mas eu poderia estar mandando um objeto, só que tem que ser no formato de texto, né? Então eu poderia estar mandando um JSON.stringify, que a gente já viu isso na aula 3, que isso é basicamente para a gente transformar um objeto em texto. O objeto olá, que tem a chave mundo. E daí, nesse caso, o nosso content type não seria mais texto, agora ele seria JSON, né? A gente vai ver se melhor já, mas enfim. Na resposta, a gente tem outros cabeçalhos comuns, por exemplo, tem um negócio estranho ali, não devia ter. Enfim, ignorar isso aí. Cabeçalhos comuns são o nome do servidor, o identificador do servidor. Por exemplo, a gente vai fazer servidores no Express, o nome do servidor poderia ser Express, alguma coisa assim. Ou se você estiver usando um servidor Nginx, Nginx, ou Apache, o que for, o nome vai ser Apache. Enfim. Content type vai ser exatamente o mesmo content type da requisição, só que dessa vez é o contrário, é da resposta, né? É o content type da resposta. Enfim, eu acho que eu vou tentar passar por isso rápido para a gente ver na prática, que eu acho que é bem melhor. Além desses cabeçalhos que eu mostrei, a gente pode adicionar cabeçalhos customizados. Basta que o cliente e o servidor entendam o que o cabeçalho significa. É a mesma coisa do código de status, certo? Aí vamos lá, a gente vai entrar na parte mais prática agora em breve, talvez, acho que não é agora, mas do que é um servidor web. Visto que é o protocolo HTTP, o servidor web é qualquer programa que entenda e responda requisição HTTP, certo? Aí os servidores web eles têm dois propósitos principais, que foi o que eu falei no começo. Ele guarda e envia informações e ele interage com essas informações. Então, por exemplo, um servidor web tem os arquivos HTML lá que ele quer servir e ele também costuma ter um banco de dados que ele adiciona usuário, removendo usuário, modificando, o que for. Para criar um servidor web, a gente só cria um programa qualquer, na linguagem que tu quiser,
que fique numa porta escutando a requisição HTTP e respondendo. É só isso. Mas muitas vezes, algo é um adendo que eu queria colocar aqui, que é, às vezes a gente não precisa construir um servidor customizado com linguagem de programação e tal, porque tem muitos servidores prontos, quando o nosso objetivo é só servir arquivo. Muitas vezes a gente só tem um HTML e a gente não tem um banco de dados, a gente não tem nada assim, a gente só tem arquivo e a gente só vai servir arquivo. Para isso, muitas vezes basta usar um servidor pronto como Nginx, que é o Nginx, ou o Apache HTTP Server, enfim. Mas a gente não vai abordar isso aqui no web, quem sabe fique para outra edição do web. Aqui não. No web mesmo a gente vai ver como fazer servidores customizados. A gente vai usar o Node.js, que a gente já viu como é que ele usa, né, mais ou menos por cima. E a gente vai usar um framework de back-end, que é o Express, que funciona em cima do Node.js. Express. O que é o Express? Tem vários frameworks para a criação de servidor web. Alguns deles são mais otimizados, tipo o ASP.NET da Microsoft. Alguns são mais completos, tipo o próprio Express, na minha opinião, pelo menos. E eu escolhi o Express porque, para o web, ele é feito, né, ele utiliza JavaScript para construir servidores, e a gente já aprendeu JavaScript anteriormente, então vocês não precisam aprender outra linguagem para aprender a usar o Express. Ele é bem completo e simples, então vai ser mais fácil vocês aprenderem. E ele não é tão otimizado assim, tá? Quanto o ASP.NET, por exemplo. Mas ele é escalável por causa do Node.js e tudo mais, então, enfim. Não é que vocês estão aprendendo um negócio inútil aqui também. Aí, antes de ir para o Express, a gente vai entrar numa parte prática de ver como criar um servidor de baixo nível só com o Node.js, certo? Então, a gente não vai usar o framework agora, a gente vai criar um servidor rapidinho, sem framework. Ou seja, é o equivalente a gente estar fazendo uma página HTML sem usar o Svelte no primeiro módulo, no segundo módulo. Aí vamos lá, agora é a parte prática da aula, que é onde eu queria chegar, na verdade. Primeiro a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente está no Node.js, a gente está no ambiente do Node.js, que a gente não está numa página HTML. Então a gente vai importar uma biblioteca que ela já existe no Node.js, que é a biblioteca HTTP. Eu vou botar um from aqui logo. HTTP, me deu um erro, mas enfim. Eu vou dar o nome dela de HTTP, from HTTP, mas deixa eu só... Ele não está mostrando certo. Não sei. Deixa eu testar se isso vai rodar, rapidinho. Lembrando que para rodar coisa no Node.js, a gente passa Node e daí o nome do arquivo. Acho que rodou. Eu não sei porque ele não está dando... Tudo bem. É porque ele não está... Ah não, agora está. Ele estava carregando, eu acho. Enfim, a gente está usando a biblioteca HTTP, ela serve basicamente para fazer um servidor HTTP, certo? Com Node.js. Mas ela é bem de baixo nível, ela não dá muita coisa para a gente. Como é que a gente cria um servidor, primeiramente? A gente cria um servidor usando essa sintaxe aqui. A gente define uma variável, certo? Primeiro. Eu vou definir uma constante, porque eu não vou modificar ela. Eu vou chamar ela de app, que é o nome que a gente costuma dar, porque é uma aplicação. E a gente usa a função do HTTP chamada createServer. E a gente não precisa passar nada para ela. O que ela vai fazer, ela vai criar um servidor HTTP para a gente, certo? É bem direto ao ponto. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o que a gente chama de um endpoint, que a gente ainda vai explicar um pouquinho na frente na aula. Mas eu vou criar aqui só para a gente ver. Na verdade, não é isso. Tá, na verdade essa biblioteca é bem mais de baixo nível, eu tinha até esquecido. Essa biblioteca ela usa, na verdade, o sistema de eventos que a gente viu lá no HTML, tinha eventos. Aqui a gente também tem o sistema de eventos. Só que ao invés de a gente adicionar um evento com o Add Event Listener, que a gente tinha visto lá no HTML, né? A gente usava elemento.add Event Listener, né? Enfim. Aqui não é isso, aqui a gente usa esse on, certo? Ou seja, é basicamente quando isso acontecer quando esse evento acontecer, faça alguma coisa. Mas a sintaxe é bem parecida. Aqui a gente passa o nome do evento e aqui a gente passa uma função que cuida do evento, certo?
O evento que eu quero cuidar nesse caso é o evento de requisição. Eu quero, toda vez que chega uma requisição no meu servidor, eu faço alguma coisa. Então eu vou vir aqui e eu vou botar o evento request. Eu vou passar para ele a função que dá um console.log. Chegou uma requisição. Beleza? Então toda vez que chegar uma requisição no meu servidor HTTP, ele vai printar chegou uma requisição. E agora, para terminar, a gente faz o seguinte. A gente usa o método listening do app, que ele basicamente faz o servidor começar a escutar em uma porta. Ele liga o servidor a uma porta. Eu vou passar a porta 8000 no caso. E pronto, está feito o nosso servidor. O nosso servidor é um servidor do módulo HTTP do Node.js. Toda vez que chegar uma requisição dele, ele vai printar, chegou uma requisição, e ele está escutando na porta 8000. Eu vou rodar ele aqui. E vocês vão ver que não apareceu nada porque ele está rodando agora, certo? Então ele está aí. Para a gente testar, vamos fazer o seguinte. Eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que é chamada de terminal, primeiro, para quem não conhecia. Eu espero que vocês conheçam, porque eu ensinei NPM e tudo mais, então vocês têm que conhecer isso. No terminal a gente tem um programa do terminal chamado curl, C-U-R-L, né, curl, que ele serve para fazer requisição em HTTP, certo? Tem até o slash que eu estava fazendo aí. Enfim, a gente pode passar um nome de um servidor e ele vai fazer uma requisição GET para esse servidor, do mesmo jeito que o navegador faz, certo? Então eu vou vir aqui, é o nosso servidor. Só que qual é o nosso servidor, né? Ele está dando spoiler mesmo, mas enfim. Onde é que o nosso servidor está rodando? Ele está rodando na nossa própria máquina. Para a gente acessar a nossa própria máquina dentro dela mesma, a gente pode usar o nome localhost. Então, a gente precisa escrever isso daqui, ó. http localhost. Opa, deixa eu apagar isso aqui. Então, isso aqui vai fazer uma requisição para a nossa própria máquina, certo? Só que daí, além da gente passar o endereço, a gente, na verdade, o nosso servidor está rodando na porta 8000. Então a gente tem que também passar 2 pontos e a porta, certo? Se eu mandar esse... Deixa eu dar um passo. Se eu mandar agora esse comando, vamos ver o que acontece. O curl rodou e chegou uma requisição do nosso servidor, certo? Como a gente esperava. Se eu fizer a mesma coisa, só para mostrar para vocês, no navegador, vamos vir aqui aqui, eu vou abrir localhost 8000. O meu navegador vai ficar esperando, mas agora se eu voltar aqui no VS Code, chegou outra requisição, porque o navegador faz uma requisição GET, beleza? Então isso é um servidor muito, muito, muito básico. Ele é tão básico que ele não responde nunca as requisições, ele não está respondendo a requisição. É por isso que o navegador ficou para sempre esperando, está esperando até agora, e é por isso que o curl ficou esperando, porque nunca chegou uma requisição dele, uma resposta, perdão, a resposta nunca chegou. Então, vamos para Express para a gente ver como é que responde isso. Dá para responder aí também, mas é complicadinho, certo? Voltar para o slide. Ele foi para cá. Enfim, a gente vai voltar e olhar para o código, então eu vou mostrar assim mesmo, eu acho. O Node.js, isso aqui eu não mostrei, eu vou passar. A gente vai ver agora um exemplo do Express, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar o Express. Então, é um processo bem parecido com o que a gente já tinha feito lá atrás com o Svelte. A primeira coisa que eu vou fazer agora vai ser a aula de terminal. Então, eu vou dar um zoom aqui. Primeiro, eu vou iniciar um projeto com NPM, que a gente usa NPM init, que eu acho que eu mostrei na aula 6. Ele vai pedir um nome de projeto, eu vou falar servidor do web, versão 1, inscrição sem inscrição. O nosso script é o script.js mesmo, sem comando de teste, não tem repositório, não tem load. O autor é patch, só patch. A licença tanto faz e o tipo é módulo, certo? A gente quer usar tipo módulo. Eu acho que eu mostrei isso na aula 6, não vou repetir.
Beleza, ele iniciou o projeto, fez o patch.json. Agora tudo a gente vai fazer primeiro eu vou tirar isso aqui e eu vou dar um npm install express, certo? A biblioteca do Express chama Express, então é bem simples, bem direto. E ele vai instalar, instalou, beleza. Daí atualizou o nosso package.json com a nossa dependência, com o Express. E agora a gente pode vir aqui e importar o Express from Express, beleza? Do mesmo jeito que a gente tinha feito com o Svelte e tudo mais, a gente mostrou lá vocês, né? Enfim. Como a gente cria agora o mesmo exemplo que a gente fez ali com o Node.js, só com o Express agora. A gente vai fazer o seguinte, primeiro, a primeira parte é bem igual, a gente vai fazer um constante app, é igual a Express. E a gente chama o Express que a gente criou ali como uma função. Isso vai criar um servidor Express, certo? Basicamente isso. Agora, para a gente escutar uma requisição, a gente usa o método get. Mas isso só vai escutar requisições do tipo get, certo? O nome do método é get porque ele vai escutar requisições do método get. E agora, aqui dentro, antes a gente passava o nome de um evento, né? Só que agora não é mais o evento que a gente quer escutar. A gente quer escutar, a gente está escutando todo o get, e aqui dentro a gente vai passar o caminho da nossa requisição. Então, vocês lembram, eu apresentei a requisição para vocês contendo duas coisas principais, que é o método e o caminho. O método a gente define no nome do método, e o caminho a gente define como string, como o primeiro parâmetro do método. Então, por exemplo, era escutar do barra. O caminho barra vai escutar essa requisição. Depois a gente passa a função que responde à requisição, né? De novo. E eu vou de novo dar um console.log, requisição, enfim. E agora a mesma coisa, .list, isso não muda. Opa, vai escrever, será? 8.000. Beleza, é isso. Eu vou rodar de novo esse servidor, mesma coisa. Ele de novo está escutando. Vou aqui de novo no terminal, fazer uma requisição usando o curl, fez de novo a requisição, e se eu usasse o navegador ia ser a mesma coisa. Então beleza, né? Não mudou nada aqui, basicamente. Mudou o nome do método e mudou aquele barra agora. Mas eu falei para vocês que o caminho ele tem que coincidir, né? Basicamente aquilo ali ele está aceitando requisições para o caminho barra, certo? Então vamos testar agora fazer uma requisição para outro caminho. Vou fazer a requisição para barra usuários. Não vai rolar. E você não viu o seguinte, agora o Curl recebeu uma resposta, certo? É por isso que ele printou, porque ele recebeu uma resposta. E a resposta foi, não vai mostrar aqui, mas eu vou fazer o Curl virar verboso, então ele vai mostrar tudo que ele puder mostrar. A resposta, vamos lá. Primeiro, aqui em cima a gente tem a nossa requisição, certo? Eu vou destacar aqui. Vocês vão ver que aqui a gente tem a nossa requisição, que nem eu mostrei para vocês. Primeiro é o método, depois é o caminho, depois é a versão do HTTP, e a gente tem os cabeçalhos aqui, certo? O host, nesse caso, é o localhost, porque a gente está fazendo a nossa própria máquina. O user agent é o curl, o próprio curl que está sendo usado para fazer a requisição. E qual foi a resposta do nosso servidor? O nosso servidor respondeu com 404 not found, que faz sentido, porque a gente nunca definiu a requisição usuários, né? A requisição barra usuários. A gente nunca definiu isso. E além disso, ele botou um monte de header que a gente nunca definiu também, um monte de cabeçalho que a gente nunca definiu. Por quê? O que está acontecendo aqui? O Express ele é um framework, então ele facilita a nossa vida de uma forma que ele adiciona coisas com padrão. Então, por exemplo, se a gente nunca definiu a requisição barra usuários, o Express sozinho ele fala, tá, eu vou mandar um 404 quando não tiver barra usuários. Só isso, beleza? Não aconteceria com o servidor HTTP do Node, né, que a gente viu. A gente teria que definir isso na mão. Na mão a gente teria que falar, tá, se essa requisição não tem um caminho associado a ela, manda um 404. Então o Express vai facilitar a nossa vida nesse sentido. Só que vejam que tem uma coisa interessante acontecendo, né? Engraçado, na verdade. Quando a gente manda a requisição para localhost usuários, a gente recebe uma resposta, e quando a gente manda para barra, que é a nossa única
é o nosso único caminho que tem de fato uma associação ali, né? Ele não tem resposta, né? Agora o Curl não tem resposta. Porque a gente não definiu a resposta, né? De fato. A gente nunca responde aqui. Como é que a gente responde a restrição? Primeiro, a gente tem essa função que a gente passa como o segundo parâmetro para o get, ele na verdade é uma função que recebe dois parâmetros. Então a gente vai botar aqui rec e res. E já vou explicar para vocês o que é rec e o que é res. Primeiro, na verdade, eu vou explicar o que é res, porque eu acho que é mais fácil de explicar. Certo? Res, como dá para imaginar talvez, é um objeto que representa a própria resposta do HTTP, certo? Então, a gente pode entrar aqui no método res, no objeto res, perdão, e a gente vai ver que ele tem vários métodos. Alguns métodos, por exemplo, que a gente pode querer ver é method. Na verdade é um atributo, né? Não é um método. Eu vou vir aqui e eu vou dar um console.log em res.method. Certo? Vou tirar isso aqui. Opa. E eu vou rodar de novo no servidor. E vamos fazer a requisição de novo. No caso, foi o undefined. É porque é rec, perdão. Viajei. Na verdade, eu inverti a ordem do que eu queria mostrar. Res representa a resposta, de fato, e rec representa a requisição. Lembrando que quem é que tem um método é a requisição. A resposta não tem método, a requisição não tem método. Então eu troquei as bolas fortemente aqui. É por isso que ele deu um undefined quando eu printei, porque res não tem o atributo método. É rec que tem. Beleza, vamos ver qual é o método da requisição. Get, beleza? Por quê? Porque a gente já definiu que isso aqui é um método get. Então, na verdade, no Express a gente pode ver esse rec.method, mas ele é extremamente inútil porque a gente já sabe qual é o método dele, certo? Foi um exemplo só para mostrar para vocês. O que é mais útil, na verdade, para a gente descobrir aqui dentro? Headers, os cabeçalhos do método, da requisição, perdão. Porque a gente não tem outra forma de ver aqui, né? Aqui a gente sabe qual é o método, aqui a gente sabe qual é o caminho da requisição. Como é que a gente vê os cabeçalhos? É usando o método get, certo? O método get, e a gente passa o nome do cabeçalho. Por exemplo, vamos ver qual é o content type, né? Qual é o tipo de conteúdo que isso tem um body, na verdade. Vamos ver o que o curl está mandando, né? O curl ele manda o host, o user agent e o accept, né? Vamos ver o user agent. User agent. Ou seja, ele vai printar o cabeçalho user agent da requisição, certo? Vai ser isso. Se a gente fizer do curl, ele vai mandar a mesma coisa. A gente já tinha visto lá em cima, beleza? É o que a gente esperava, de fato. E se a gente fizer para as do Firefox, vamos ver o que rola. Tá aqui, o user agent do Firefox é um barulho gigantesco, que é difícil de ver, mas tá ali, Firefox em algum lugar, enfim. Essa header user agent tu pode usar para descobrir qual é o navegador do usuário, geralmente, qual é o sistema operacional dele, Linux ou Windows, ou o que for. Mas lembrando, só para deixar bem claro, que headers elas são, tipo assim, beleza, eu posso descobrir qual é o navegador do meu usuário desse jeito? Posso. Mas o usuário pode mentir no navegador dele, certo? Não é um problema, ele pode mentir. Eu posso mentir aqui mesmo com o curl, eu não vou saber a sintaxe para fazer isso, mas eu poderia, certo? Então, apesar de você pode usar para isso, você não deve usar para isso, certo? Não sempre. Você pode usar para isso, mas não saiba que não é garantido. Não é confiável. Beleza. O rec é isso, basicamente. O objeto rec ele serve para a gente ver as informações da requisição, certo? Da requisição HTTP. O objeto res ele serve para representar a resposta. Só que a resposta, a requisição já está pronta, né? Foi o cliente que mandou a requisição para a gente é o servidor, a requisição está pronta. A gente só checa ela. A resposta a gente tem que construir ela, porque a gente está fazendo a resposta. Então, quais são os métodos que a resposta tem? Os principais deles são, primeiro, res.status, que tu pode usar para setar o código de status.
Então, por exemplo, se essa requisição se eu vou mudar esse meu get para get usuários, né, users. Só que eu vou vir aqui e eu vou checar o seguinte. Eu vou adicionar uma header customizada para o meu cliente, que é o seguinte. Constante autorização, certo? É igual a rec.get autorização. E eu vou checar o seguinte. Se a autorização for igual a autorizado, response status pode ser 200. Se não, response status é 403, que a gente viu lá atrás que é proibido. O que é que você vai fazer? Basicamente, se o cliente mandar uma requisição que tenha o cabeçalho alt com valor autorizado, eu vou responder ele com o status 200, porque está tudo ok. Se não, eu vou responder com o status 403, porque ele é proibido de fazer, de seguir isso aí. Isso é um método de login bem ridículo, né? Mas é por aí que funcionam as coisas. Qual é o outro método importante da resposta? É um método que de fato manda o corpo da resposta, que é a parte principal da resposta. A gente só está fazendo uma requisição porque a gente quer o corpo da resposta, certo? Quando a gente faz isso, a gente usa o método res.send. E aqui a gente pode ter qualquer coisa que seja um string, geralmente. Então, vou mandar, por exemplo, olá mundo. E vou voltar isso aqui para C barra, certo? Ou seja, agora quando eu mandar uma requisição, vamos ver o que acontece. Tá aí. Agora o curl termina porque ele recebeu de fato a resposta olá mundo, certo? Do servidor. E finalmente a conexão terminou, né? Antes nunca terminava, agora terminou de fato, porque a gente mandou um send. Ou seja, o send ele termina a conexão, certo? Ele termina a conexão HTTP. Qual é a consequência disso? A gente não pode mandar 2 sends seguidos, certo? Se a gente mandar 2 sends, vamos testar isso agora? Beleza, o curl recebeu a resposta, porque ele recebeu e ele terminou a conexão. Mas como ele terminou a conexão, esse método send que eu tentei usar de novo não pode ser usado. Então o Express deu um erro gigantesco aqui e ele printou o erro inteiro. Mas você como é o seguinte, ele não parou de rodar, certo? Para quem for mais esperto tiver percebido, tem uma coisa estranha, porque a gente viu que no JavaScript, se um erro acontece e a gente não deu o try catch, o erro crasha o programa, né? Então o servidor deveria ter crashado. Mas o Express, outra coisa que ele tem um sistema de handling de erro, basicamente. Se um erro acontecer aqui dentro dessa função, ele captura o erro para o seu servidor não crashar, basicamente. Então é só para evitar isso. Ele, ao invés de crashar o servidor, ele crasha só a requisição, certo? No servidor HTTP que a gente viu no Node.js, isso não aconteceria. Ele de fato crasharia. A gente pode até testar isso, já. Beleza. Tem alguma pergunta agora sobre isso aqui? Alguém ou tu tem? No send, tu só envia string? Sim, no send a gente, por enquanto, a gente só envia string. Não é possível enviar binário? Binário também, sim. Tá, string não foi o jeito certo de falar isso. Tu pode enviar bytes, né? Bytes, tu pode enviar bytes aqui, basicamente. Ou seja, se tu for enviar um arquivo, eles têm que transformar em bytes. Mas a gente vai ver enviar um arquivo de uma forma melhor, certo? Mas, por exemplo, beleza, a gente está enviando uma string aqui, só que essa string é de fato só uma string, né? Mas o que define de fato o que é que está sendo mandado é aquele cabeçalho content type. Ele que diz o que é que está sendo enviado de fato. Então, por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Eu vou fazer res. Eu não falei isso. Esqueci. Outra parte importante da resposta é tu definir os cabeçalhos da resposta, obviamente. Tu tem que definir cabeçalhos. A gente viu que o Express já definia vários pra gente. Eu vou até rodar isso aqui de novo. Verboso pra gente ver. Ó, o Express ele bota vários cabeçalhos aqui.
que a gente pode ver já o que significa, mas vocês vão ver o seguinte, o content type dele, por padrão, é text.html. Então ele espera que tu esteja enviando HTML, ou Express, certo? Se a gente não está enviando HTML, a gente tem que fazer o seguinte, no nosso caso não é HTML, né? É só um texto, é o LAMU. Eu vou fazer um set header, que é basicamente definir cabeçalho. O cabeçalho que eu quero definir é o content type. E o valor dele vai ser text/plain. Por que é text/plain, né? Eu não sei qual esse nome text/plain, ele vem de um negócio chamado MIME types, certo? A gente não vai entrar muito a fundo nisso no web, mas ele é basicamente um nome que se refere a geralmente é uma extensão. Então, por exemplo, text.plain geralmente é o que a gente define como ponto .text, né? Arquivo.text. Ou seja, é só texto puro. Text.plain é texto puro. Text/HTML é o que a gente espera que seja um arquivo .html, perdão. Então, index.html e tudo mais, a gente espera que seja do tipo text/html. Outros que tem application/pdf. Se o teu content type for application/pdf, o teu cliente espera que ele esteja recebendo um PDF. Não é o nosso caso, porque a gente está enviando texto, mas enfim. Se tu usar application/JSON, ele espera que tu receba um JSON. Também não é o nosso caso, mas por exemplo, a gente poderia fazer isso aqui agora. Olá. Aí agora é JSON, beleza? Enfim. E tem vários, né? Tem muitos desses, é por isso que a gente não vai falar sobre o web. Você tem que ver uma tabela se você quiser saber. Mas vamos ver agora o seguinte. Ele está enviando um text/HTML e vamos enviar agora como text/plain, certo? Eu vou fechar o servidor e rodar de novo. E vou fazer a requisição de novo. Agora vocês vão ver que ele enviou o content type como text/plain. No caso do curl, ele é uma ferramenta de terminal muito simples. Então ele não faz processamento nenhum na resposta que ele recebe, né? A resposta que ele recebe está no terminal e está nem aí. Vamos ver o navegador, o que ele faz. O navegador ele vai receber essa requisição, ele vai botar ali, olá mundo, certo? Porque a resposta dele foi o texto, olá mundo. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos botar HTML na nossa resposta. Vamos vir aqui e botar H1, olá mundo. HTML, lembrando que é texto, a gente viu que HTML é texto, então a gente pode enviar HTML no response engine, de boa. Beleza, vou rodar de novo no nosso servidor. E agora ele printou H1 ou aluno do H1. Deixa eu dar um zoom nisso para você ver. Por quê? Porque ele printou desse jeito. Porque o content type é text/plain. Então o navegador está esperando que ele esteja recebendo texto. Ele não espera um HTML. O que a gente falou era texto. Se a gente estiver mandando HTML, a gente tem que explicitamente, não explicitamente, porque o Express faz isso para a gente, mas a gente teria, normalmente, que falar que o content type é text/HTML. Vamos testar isso de novo. Eu rodei. Eu acho que sim, talvez está em cache. Rapaz, não foi. Por quê? Não precisa do cabeçalho da HTML, ou só esse texto já serve? Não precisa do cabeçalho. A não ser que seja uma coisa do Firefox, mas eu acho que não. Deixa eu ver o nome rapidinho, se isso funciona. O Chrome faz certo. Engraçado. Vou passar a abrir do Chrome para vocês verem. Tá aqui. O Chrome ele realmente printa um H1, né? Printa não, ele renderiza um H1. O Firefox não faz isso, é engraçado. E para vocês verem, que nem eu falei. As headers elas dependem exclusivamente do cliente que está lendo elas e entender o que elas significam.
O Firefox não entendeu que chamar HTML significa que ele está recebendo um bloco de HTML que pode não estar completo, né, por exemplo, que não tem header e tudo mais. O Chrome entendeu. Se eu chamar HTML, eu estou recebendo HTML. Só para vocês verem, testar no Chrome também, eu vou tirar e botar plain de novo. Só para vocês verem que o Chrome ele vai renderizar o texto agora. Se não funcionar, é brincadeira também. Cadê HTML? Rapaz. Pô, mas eu fiz esse texto. Esse texto nesse teste. Não sei o que está acontecendo. Mas ele entendeu como document, não tá certo isso. Cadê o response? Cadê o content type aqui? Nem tem. Por que não tem content type aqui? Tem alguma coisa que acontecendo aqui. Eu não vou saber dizer exatamente o que é. Enfim. Era pra estar dando certo esse exemplo, não deu certo. Acontece. Beleza. Sim. Foi isso, não? Acho que deu pra tirar. Eu nem lembro qual era, mas. Parece que era só string. Se era só string, né? Pois é, não é só string, né? Qualquer coisa dá pra representar com string ou com bytes, né? Que o string Beleza. Agora vamos, só para mostrar melhor, vamos testar esse exemplo com a biblioteca HTTP do Node, rapidinho. Só para a gente ver a diferença de coisas que ele adiciona. Esse exemplo ele é demorado, eu não acho que eu vou mostrar ele. Eu acho que eu não vou. É porque ele é legal, mas eu não vou mostrar. Ele é legal, mas ele é demorado. Não vamos seguir nada. De novo o slide foi lá para o lado. Beleza. Agora enfim, foi muito tempo, né, de vendo como é que o Express funciona na prática. Agora eu vou voltar de novo para vocês um pouquinho mais teórico, certo? Isso vocês vão ver em qualquer framework que tiver, não vai ser só no Express. O que são endpoints? Endpoints são o caminho do servidor que responde de forma diferente para uma requisição, certo? Então, por exemplo, no site do Patch, a gente tem alguns endpoints diferentes, na verdade. A gente tem, por exemplo, patch.dc.fc barra, né, sem nada no final. Não tem nada e vai já ter barra, tá? Eu não falei explicitamente, mas é a mesma coisa. Ele responde com a página inicial do patch, do site do patch. Mas a página atividades.php, ela responde com a página de atividades, certo? E são dois endpoints diferentes. Por que são endpoints? O outro nome para isso é rota, certo? Em português geralmente chamam de rotas. Porque eles são basicamente caminhos diferentes que respondem de formas diferentes. A gente viu. No Express, sim, o endpoint também é definido pelo método HTTP que ele aceita. No nosso caso do site do patch, os dois métodos que a gente usou foi GET, né? Os dois foram GET. Mas poderia existir, por acaso, um endpoint para atividade.php que é um post, e na verdade é para adicionar uma atividade nova no site do patch, certo? Mas enfim, isso seria um outro endpoint, não seria o mesmo endpoint do GET, certo? No nosso exemplo, quantos endpoints foram criados, né? É uma resposta bem fácil, eu acho, mas vamos ver. Nesse exemplo aqui, a gente tem, quer dizer, Acho que é um. Acho que é um endpoint. Por quê? Porque a gente tem um método relacionado a um caminho, então é um endpoint, certo? Só tem nosso servidor só responde a um tipo de requisição de uma forma igual. Certo? Como a gente adicionaria outro endpoint? Se a gente fizesse um app.get usuários, requests,
delayRef.send usuários. Agora, isso é o segundo endpoint do nosso site, certo? E isso seria diferente do endpoint, que é o seguinte: app.post usuários. Que, enfim, requer de novo. Digamos que ele pode adicionar usuário no banco de dados. Enfim, o que for. Isso são 3 endpoints agora. O endpoint get barra, o endpoint get barra usuários e o endpoint app.post, enfim, post usuários, né? Então, tu define pelo caminho e pelo método. Aí, eu dei um spoiler aqui, né? Mas para tu criar endpoints diferentes, tu usa o método get, que a gente já viu, o método post, que é para pegar o método post, o put e o delete. É os mesmos nomes que a gente tinha no HTTP, né? Então, app.post, a gente viu aqui. A sintaxe é exatamente a mesma do get, então tu passa o caminho e depois a função. Aí, pro app.put é a mesma coisa, é .put e tem a .delete, certo? Não vou mostrar todos, mas enfim. Eles só mudam o método HTTP que tu está vendo, certo? Eu adiantei isso aqui pra caramba pra vocês, então eu vou passar. O que é objeto edição e o objeto resposta. O código status, tudo mais. É como definir o cabeçalho. Isso é para enviar o corpo, né? A gente não pode enviar o corpo 2 vezes e beleza. Caminhos. Agora eu cheguei na parte do slide que não tem mais slide. Mas vamos lá. Esse primeiro parâmetro que a gente está vendo aqui, eu vou diminuir para um endpoint só, para facilitar a nossa vida. Vocês estão vendo que eu estou fazendo uma string simples, né? Aqui é só barra. E a gente viu que essa restrição ela só é chamada se a gente chamar a restrição exatamente para localhost barra. Se a gente chama localhost barra usuários, esse endpoint não existe. E o Express manda o 404. Mas a gente não precisa usar só string simples. A gente tem algumas coisas a mais que a gente pode botar na string. A primeira coisa que a gente pode botar é o que a gente chama de parâmetros de caminho, né? Parâmetro de URL, na verdade. Como é que a gente define o parâmetro de URL no Express? A gente bota 2 pontos e o nome do parâmetro. Então eu vou botar o parâmetro código, certo? Parâmetro código. O que é que significa? Isso significa, agora, ao invés da gente responder qualquer restrição em barra, né, na string barra, a gente vai responder para qualquer restrição que seja barra e alguma coisa. Barra e qualquer coisa depois dela. Vamos mostrar isso na prática. Vou mostrar com o curl, que eu acho que é mais fácil de ver. Eu vou dar um zoom, né? Eu não sei como dar um zoom. Acho que não. Acho que dá pra ver. Minha casa vai dar pra ver. Vamos lá. Eu vou fazer a primeira restrição por barra. Tu acha que isso vai funcionar ou não? Se o valor de ID puder ser nulo. Bom chute. Não vai, certo? Ele deu um erro. Foi um 404, provavelmente. Foi um 404 porque esse endpoint não existe, né? Essa rota não existe. Porque não pode ser nulo, certo? Se tu passa um parâmetro aqui, esse parâmetro não pode ser nulo de forma nenhuma. Tu tem que passar um parâmetro. Ou seja, o nosso servidor, na verdade, responde a qualquer coisa que seja barra alguma coisa. Tá vendo? Ele respondeu agora. Deixa eu tirar o V para ficar mais fácil de ver. Agora ele responde. Então, se eu botar o que for aqui, pode ser número, pode ser o que for, ele vai responder, certo? Só barra, ele não vai responder. E outra coisa que ele não vai responder é se eu passar isso aqui e mais um barra alguma coisa. Ele também não vai responder isso porque isso são 2 parâmetros, não é só um. E o meu endpoint só tem um parâmetro, certo? Agora, se o meu endpoint tivesse 2 parâmetros, se ele fosse código e, sei lá, código 2, vai. A criatividade não está alta aqui. Agora, ele não vai responder mais o barra, porque não tem parâmetro. Ele não vai responder mais isso aqui, porque eu não reiniciei o servidor. Então ele respondeu.
não vai responder o bar, não vai responder mais isso aqui, porque só tem um parâmetro, mas ele vai responder isso aqui, porque agora tem 2 parâmetros, que é o que ele esperava. Beleza? Tá, mas para que serve isso aqui? Porque eu vou fazer uma requisição que responde a qualquer coisa. Porque na verdade não é qualquer coisa. Na verdade tu pode pegar esses parâmetros, tu pode receber o valor deles. Tu faz isso usando o método, vou dar uma console.log aqui para a gente ver, o método rec.params, certo? Parâmetros. Isso vai ser um dicionário com os parâmetros do nosso servidor. Vou mostrar para vocês, eu tenho que botar vocês dois de novo. Tá ali, ele mostrou o protótipo, mas enfim. É um dicionário com o valor do nosso parâmetro, que o nome dele é código, né? O valor, não, perdão, a chave dele, que é código, a gente definiu ali em cima. E o valor dele é justamente o valor que a gente deu na requisição, né? Ou seja, é aquilo ali. E o segundo, que é o código 2, é o segundo parâmetro, certo? Para que é que isso serve, de novo? Um exemplo mais palpável, né? Numa página de uma rede social, no Twitter, por exemplo, as contas elas geralmente são, enfim, eu não lembro como é, mas tu tem user barra alguma coisa, um código aleatório assim. É o usuário 57.640, enfim, o que for. Para tu fazer isso, ao invés de tu definir, se tu tem 57 mil usuários, ao invés de tu definir 57 mil endpoints aqui, ao invés de fazer isso, tu usa um parâmetro, né? Enfim, aí eu vou dar o nome dele de ID, ou user ID, né? Vou dar user ID, realmente. User ID, faltou 2 pontos. Então agora eu posso fazer o seguinte. Vou responder aqui agora com olá, usuário. Se eu tivesse um banco de dados, eu poderia fazer uma query e pegar o nome dele, né, aqui. Mas eu não tenho, então, enfim. Eu vou falar só usuário, número, aí eu vou ter que fazer uma... Eu já ensinei template liter, eu acho, eu ensinei isso aqui. Eu não sei se eu ensinei isso aqui. No web. Acho que não, né? Vamos dar uma passada só para ensinar isso aqui. Para quem é do Python, isso aqui é exatamente a mesma coisa disso aqui. A gente tem lá no Python o seguinte. Tu pode fazer uma variável ser igual a uma função não, pera, uma string, e essa string pode ser olá, e daí tu pode ter bem aqui uma outra variável, nome, que é igual a web, sei lá, qualquer coisa. Não, pode ser um número, né? Melhor para mostrar. Enfim, vamos dar esse exemplo para o número. E no Python a gente poderia fazer isso aqui dentro. Contanto que a gente bote um F no começo. F. E aí aqui dentro a gente pode escrever a variável nome. E aí ele vai escrever, ao invés de escrever o número, abre chaves nome, ele escreve o número e daí o próprio número, que é 25.500, enfim. No JavaScript isso não existe, mas existe a coisa equivalente que é a sintaxe tu usa essas aspas estranhas pra caramba aqui, que vocês vão ter que procurar na teclado de vocês, vai estar em algum lugar. E é a mesma coisa, basicamente. A gente pode escrever olá, e daí, enfim, é o número, né, o exemplo dele. Só que aqui, ao invés de a gente botar só isso aqui, a gente tem que botar um cifrão atrás, certo? Ele até mudou a iluminaçãozinha ali, as cores. E agora dentro eu posso escrever uma variável, nome, né, nesse caso. Enfim, isso a gente chama de template literal, certo? Mas é a mesma coisa do formatted string, né, do Python. Não sei se o nome é esse, mas tá falando de F-string. F-string, isso. Eu acho que é F de formato. É F-string do Python, isso. É a mesma coisa. Vocês do Python devem conhecer, quem não sabe Python, Mas não é mais complicado, tu só pode botar variáveis dentro de string, certo? E a gente vai fazer isso aqui porque eu tenho que fazer isso aqui, ó. O que eu poderia fazer? Eu poderia fechar isso aqui normalmente, botar um mais, e daí o resto, mas eu quero fazer isso, certo?
muito trabalho. Então eu vou vir aqui, vou botar aqui dentro a variável rec.parents. Aí lembrando, os nossos parâmetros é um dicionário, então eu vou vir aqui acessar, nesse caso era código, mas eu mudei o nome para user ID. Então eu vou ter que acessar o user ID. Beleza. Vamos ver agora como é que isso fica. Vou vir aqui e eu vou passar, só posso passar um parâmetro. No nosso caso, ele vai dar um erro, porque é barra user, né? Errei ali. É barra user barra parâmetro. Então eu vou vir aqui e dar um barra user barra qualquer coisa ali. Tá aí, olá usuário, número, lá, lá. Não é um número isso. Eu quis deixar isso aí para deixar bem claro que a gente tem que fazer manualmente checagem de erro, certo? A gente não pode aceitar que o usuário está fazendo as coisas certas. Mas enfim, geralmente seria um número. E tá aí. Eu não tive que fazer uma requisição para cada um desses. Eu só pego o parâmetro. E é para isso que serve o parâmetro, beleza? É uma pergunta até aqui. Por exemplo, se tu quiser fazer uma página de usuário, ele teria que estar autorizado, né? Acessar essa página. Se fosse uma coisa segura, um site seguro. Sim. Aí a forma como tu faz para verificar que esse usuário realmente ele está logado é como sessão. Geralmente seria exceção, Ele tem alguma informação que ele vai te mandar que diz, ó, eu sou esse usuário de fato. Aí tu vai checar no teu banco de dados se realmente tá certo isso. E se estiver certo, aí tu manda pra ele, beleza. 200 ok, tá aqui a página. Se não, tu manda um forbidden e uma página de erro, geralmente. Beleza. Só que aqui a gente pode pegar um parâmetro. Tem outro sintaxe, né, do Express que te permite pegar quantos parâmetros quiser. É basicamente a mesma coisa. Só agora tu bota isso aqui, certo? E eu não lembro exatamente como ele faz, acho que ele passa uma lista, se não me engano. Então se eu fizer isso, eu posso agora fazer um exemplo que a gente não podia, que é isso aqui e daí qualquer coisa depois. Quantos parâmetros eu quiser depois. E ele vai responder essa equação mesmo assim. Eu não rodei, isso eu falei. Tá aí, ele vai responder a questão e é uma lista, né? Ele bota numa lista, certo? Então esse asterisco serve para isso. Além disso, eu mostrei para vocês que quando você tem um parâmetro, né? Eu vou botar só user aqui, vou tirar aqui user. Se a gente tem isso daqui, ele não vai responder a essa requisição aqui. Eu tirei user, só para lembrar. Ele não vai responder essa requisição, porque não tem parâmetro nela. E o parâmetro não pode ser vazio. Mas se a gente quer que o parâmetro possa ser vazio, a gente pode colocar chaves em volta dele, certo? E ele vai permitir que o parâmetro seja vazio. Deixa eu rodar de novo. Tá aí. Só que, obviamente, agora ele não é mais definido, né? Então, isso é undefined. Então, só usa isso se tu realmente quiser usar isso. Tipo assim, tu sabe que a coisa pode ser indefinida. Beleza? E algo interessante, que daí é um fun fact aí, mas vocês poderiam ter descoberto isso por si só. Se vocês querem responder a uma requisição de qualquer coisa, vocês botam isso aqui. E agora qualquer coisa vai ser respondida com esse endpoint aqui, certo? Esse endpoint vai responder o que tu colocar aqui, ele vai responder. Não importa quanta coisa tu tiver, não importa se não tiver nada, não importa o que for, ele vai responder. Beleza? Enfim, é essa sintaxe de caminhos do Express, certo? Não é muito complicado, eu acho. Uma adendo que eu vou colocar aqui quando tu tem múltiplos endpoints, ele vai checando de cima para baixo. Então, por exemplo, a gente tem um endpoint aqui que qualquer coisa, ele responde qualquer coisa. Ele não está nem aí, ele responde tudo. Mas se a gente tivesse um endpoint aqui em cima, que responde só para /users, rec-res, né? Enfim. E eu dei um response olá, usuário. Só olá, vai.
Eu vou rodar meu servidor de novo. E agora, se eu fizer uma requisição para barra, ele vai responder com aquele lá, o de baixo, né? Que ele responde a qualquer coisa. Mas se eu fizer uma requisição para barra users, ele vai responder com o de cima, porque ele é basicamente, ele vai do mais específico, não é do mais específico, na verdade, ele vai do de cima para baixo. Ele vai testando até encontrar um que bate, certo? Se eu por acaso botar esse para baixo, cadê? Se eu botar esse para baixo, e vou rodar o servidor de novo, e eu vou fazer a mesma regressão. Não rodei o servidor. Fazer a mesma regressão, agora ele respondeu com a de cima, porque essa bate com qualquer coisa. Então não importa eu botar aqui embaixo, é aquela bate com qualquer coisa, ela vai bater comigo. Vai ser só. Oi? Se você colocar o que de cima seja só o barra, o resto nunca vai ser acessado. Isso, porque nesse caso é barra qualquer coisa, né? É isso. Pois é. Então ele sempre tem que ser o último. Isso, pronto. Se tu for fazer um negócio desse, ele tem que ser o último, realmente. Senão não faz sentido tu fazer um negócio desse. Um catch-all desse, né? Um pega tudo. Beleza, acho que era isso. De caminhos, né? Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci. Vamos lá. Agora, seguindo, a gente tem parâmetro, eu falei, parei de falar. A gente tem middleware, certo? Que é um conceito muito importante, que vai ser meu final, vai ser isso, eu acho. É o seguinte, no Express vocês viram, a gente pode definir rotas e tudo mais, né? Beleza. Só que tem algumas coisas aqui que começam a ficar meio complicadas. A gente está vendo exemplos muito simples de rotas e respostas para o usuário, né? Respostas fixas, basicamente. Só que a gente não tá lendo a requisição do usuário antes de fazer nada aqui, basicamente. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês como é que lê a requisição do usuário agora, certo? Que é aqui que começa a ficar mais complicado. É por isso que a gente já está fazendo get até agora, certo? Vamos agora fazer um post. Com post. Eu vou botar para barra mesmo, certo? Como a gente lê a resposta não, o corpo da requisição. Eu não falei isso até agora, né? Para a gente ler o corpo da requisição, a gente não tem uma forma fácil de fazer isso no Express, certo? A Express não dá uma forma fácil de fazer isso para a gente. Não é tão difícil também, mas não é trivial. O que é que ele dá para a gente? Ele dá um método rec.on, que lembrando, a gente tinha um app.on lá no HTTP do Node, né? Que era o app.on. Esse não é o mesmo on no sentido de que a gente está adicionando um escutador de evento, né? A gente está adicionando uma relação para o evento. Mas qual é o evento que a gente está interessado agora? A gente está interessado no evento de chegar um dado na requisição. Ou seja, chegou um dado novo do corpo. Como é que a gente vê isso? É data, certo? Esse evento data, ele é chamado toda vez que chega bytes no corpo, certo? Chega uma quantidade de bytes da requisição. E agora eu vou passar uma função para ele que recebe os próprios bytes, certo? Geralmente a gente chama de chunk, certo? É um pedaço. Em inglês é um pedaço. E eu vou fazer o seguinte, console.log chunk. Então, o que o servidor me mandar, o cliente me mandar, eu vou printar no servidor e eu vou mandar uma resposta, recebi beleza, vamos rodar isso. Agora, para a gente fazer um post no curl, a gente passa eu não lembro qual é, vamos ver a nossa cola aqui, em algum lugar desse. Isso aqui é um arquivo, não vou mostrar isso aqui. Pronto, a gente passa traço data e o corpo da nossa requisição. No meu caso, eu vou passar o corpo olá, servidor. Eu acho que tem que fazer assim. Eu vou chegar ao web. Beleza, vou fazer essa requisição aí. Beleza, o servidor respondeu que ele chegou à requisição. E quais são os dados que chegou aqui? Chegou um buffer. Um buffer é um objeto buffer do JavaScript.
O que é? São os bytes, são de fato os bytes da resposta. Então isso aqui está em hexadecimal, porque isso aqui é a tradução hexadecimal de olá servidor, certo? O que a gente faz então para a gente ler isso é bem simples, na verdade. O objeto buffer do JavaScript, que é esse aqui, buffer, ele tem um método toString. Então a gente vai simplesmente fazer chunk.toString. E vamos rodar de novo no nosso servidor e fazer a mesma regressão. Pronto, agora a gente recebeu de fato a regressão que o corpo da regressão, né? Que foi o nosso post dessa vez. Aí beleza. Só que tem um problema. Não é um problema, assim, é um problema mais ou menos grande, que é o seguinte. Chunk nesse caso funcionou, né? Ele printou aqui uma vez, mas esse chunk, ele é um evento por um motivo, certo? Ele não é chamado só uma vez. Esse evento data, vai acontecer toda vez que chegar uma chunk nova. As chunks, elas podem ser separadas dependendo do tamanho do corpo, certo? Então, eu tenho um exemplo aqui, eu acho que eu vou mostrar para vocês rapidinho, que eu estava testando, que é cd barra. Pronto, feito. Então, exemplo. Nesse caso aqui, a gente tem uma. É bem aqui. Está comentado ele, mas está bem aqui esse exemplo. Cadê? Tá aqui. Vou descomentar isso aqui. Opa. Cadê? Esse exemplo aqui é um endpoint bem parecido com o que eu acabei de mostrar para vocês, certo? Ele é o seguinte, a gente tem um post no caminho bar, que ele define o ref.on, que ele quer ficar recebendo um evento de toda vez que um chunk chegar, e ele printa. Chegou um novo pedaço da mensagem, e ao invés de printar a mensagem em ponto toString, ele mostra quantos bytes tem na mensagem, certo? No corpo, no pedaço que chegou. Esse ref.onEnd, ele é chamado quando o cliente termina de mandar o corpo, certo? Por quê? Porque, de novo, o cliente não vai terminar automaticamente. Ele vai demorar um tempo para enviar, dependendo do tamanho do corpo. Vamos ver o que acontece com esse exemplo. Quando o corpo da nossa mensagem é uma mensagem de texto que... deixa eu... Cadê aqui? É um corpo gigantesco, certo? Vai até o 1000 isso aqui, 1000 e tanto. É um corpo bem grande de mensagem, certo? Para a gente mandar isso no... Para a gente mandar isso no curl, a gente faz o seguinte. Arroba. E daí o caminho para a mensagem, que é teste.text nesse caso, né? Então ele vai enviar o conteúdo dessa mensagem como o corpo da nossa edição. Antes vamos rodar no servidor. Node server.js. O 8000 já está em uso, porque o meu servidor está ligado. Eu não posso ter dois servidores rodando na mesma porta, certo? Então eu tenho que deletar esse servidor aqui. Agora eu posso rodar o meu servidor. Beleza. Eu vou fazer essa requisição de post passando em arquivo de texto gigantesco. Vamos ver o que vai acontecer. Chegaram 2 chunks no nosso servidor. 2 pedaços. Por quê? A nossa mensagem era muito, muito grande. Ela não cabia em um pedaço só de um pacote, que eu não vou saber dizer se é um pacote TCP, provavelmente é. Mas enfim, eu não tenho certeza de qual é como é o funcionamento disso em baixo nível. Mas ele separa em 2 chunks, é isso que a gente precisa saber. Ou seja, se eu quisesse printar essa mensagem inteira, ou se eu quisesse falar, por exemplo, let data, né? Eu quero definir qual é os dados do meu servidor. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Data é igual a chunk.toString, né? Por quê? O que vai acontecer? A primeira coisa que vai acontecer vai chegar esse bloco maior, data vai ser igual a esse bloco maior,
mas depois vai chegar o bloco menor. Então o data vai ser substituído pelo bloco menor. Não posso fazer isso. O que eu tenho que fazer, se eu quiser fazer isso aqui especificamente, eu tenho que fazer data é igual a vazio, por exemplo. E daí eu faço data é igual a data mais o chunk que chegou. Então, na verdade, agora eu vou primeiro adicionar o primeiro bloco, depois eu vou adicionar o segundo bloco. Qual é o problema disso aqui? Quando chega uma mensagem, um corpo de mensagem numa requisição, a gente tem que reconstruir a mensagem. Isso é um saco, é terrível, é horroroso. Não é o que a gente quer, certo? É aí que entram os middlewares. Que daí eu vou voltar lá, ligar para o O que é um middleware? O nome middleware, ele é basicamente, vocês vão ver em outros lugares, mas no Express ele é basicamente o seguinte: é uma função que ele vai rodar antes da requisição ser processada ali dentro. Então é uma função mais que a gente adiciona. Geralmente qual é o objetivo do middleware? Tem vários objetivos, mas geralmente vai filtrar uma requisição. Por exemplo, se tem uma aba inteira de várias requisições, são um post aqui. Cadê? Tu tem esse post e tu tem outro post para usuários, né? Enfim, o que for. Se esses dois endpoints precisam, por exemplo, tu precisa checar se o teu usuário tem permissão para ver esse endpoint, ao invés de tu definir um código aqui e checa se ele tem permissão, e aqui checar de novo se ele tem permissão, tu define um middleware e passa esse middleware para os dois endpoints. Ou seja, para que recebe um middleware é para diminuir código, certo? Não é uma funcionalidade extra, é diminuir código, certo? Como é que a gente define um middleware? É bem simples. A gente vem aqui em app, a gente define app.use. E daí a gente passa a função que a gente quer rodar. Só que daí, aqui dentro a gente vai receber três coisas. Primeiro, rec. Segundo, res, que é a requisição e a resposta. E terceiro, a gente vai receber uma nova coisa, que é um next. Já vou falar o quê. Aqui dentro a gente pode, por exemplo, fazer o seguinte. A gente pode pegar esse bloco aqui, que a gente tem que definir em todas as nossas requisições, que reconstrói nossos dados, e a gente pode fazer o seguinte: botar ele aqui dentro. Eu copiei tudo. Calma aí. É só isso aqui que eu quero copiar. Só a gente reconstruir ele, né? Vou fazer que nem eu estava falando lá. Let, data, igual a lá. E agora eu vou fazer data é igual a chunk.use. Beleza. Agora no fim desse bloco a gente vai ter o valor de data, né? Só que qual é o negócio? A gente tem que passar esse dado para frente. Né? A gente não quer definir no middleware. A gente quer que quando chegue bem aqui, esse dado que a gente reconstruiu seja acessível dentro dessa função. Como a gente faz isso? A gente pode vir dentro de rec, o objeto rec. Esse objeto ele vai ser o mesmo rec que vai chegar aqui, certo? Eles vão ser a mesma coisa. Então a gente pode simplesmente adicionar uma propriedade nova dentro de rec. Do mesmo jeito que a gente fazia no JavaScript puro. Então eu posso falar rec.dados, em português mesmo, é igual a data. Mas na verdade eu não posso fazer isso. Por quê? Porque rec.on é uma função assíncrona, então ela vai rodar sempre com o evento rodar, mas isso aqui não é assíncrono, eu estou botando aqui dentro. Então o que vai acontecer? Let.data vai rodar, essa função vai rodar, isso aqui vai rodar imediatamente, dado não vai ter nada dentro dele, beleza? O que a gente pode fazer? Passar isso aqui para dentro, ou de forma um pouquinho mais elegante, a gente pode ignorar totalmente essa variável data e passar essa chunk diretamente para dentro da propriedade de dados, certo? Rec.dados. Mas a gente quer reconstruir ela, né? Então na verdade a gente vai fazer rec.dados mais chunk toString.
Mas outra coisa, rec.dados inicialmente vai ser indefinido. A gente não vai fazer indefinido mais nada. Então antes de fazer isso, a gente vai fazer rec.dados, a mesma coisa que a gente fez antes, né? Dados igual a... Beleza. Aqui é lógica de código mesmo, não tem nada de back-end especificamente aqui, mas é JavaScript, né? É específico de JavaScript. Beleza, agora quando a gente chegar bem aqui, em rec, nessa requisição, a gente pode tirar essa informação aqui, esse código inteiro, porque agora a nossa requisição está inteira em, vamos printar aqui, rec.dados. E aqui também, a gente não precisa repetir o código lá. É rec.dados. Rec.dados. Vamos testar isso, para ver se funciona. Vou fazer de novo, eu tenho que rodar o servidor antes. Vou fazer a requisição primeiro para o barra, né? Aqui em cima. Ele está printando o rec.dados, que é o resultado do middleware, né? Isso vai dar errado, mas beleza, vou mostrar só para mostrar que vai dar. Eu percebi agora. Não respondeu nada. Por que ele não respondeu nada? O que aconteceu? Aquela função next a gente não usou. O que aquela função next faz? Ela passa o controle da requisição para frente. É por isso que é next, é próximo. Aqui dentro, o nosso middleware está no controle, certo? Ele recebe o controle da requisição. É por isso que ele consegue acessar EC e RES. Ele tem o controle da requisição. Mas se ele nunca passar o controle para frente, ninguém nunca vai ter acesso a essa requisição. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que chamar a função next. A gente pode chamar ela aqui. O que tu acha? O que acontece se a gente chamar ela aqui? Assim de ser. Porque no Java, o next seria uma cadeia de caminhos que tu pode botar. Uma cadeia de caminhos? Caminhos na lista, né? Pode passar para um ou para outro. É um pouquinho diferente, né? Aqui é bem... É coisa do comportamento assíncrono no JavaScript, que eu acho que no JavaScript, no Java, quer dizer, isso não acontece. A gente pode rodar isso aqui para ver o que acontece. Vamos rodar para ver o que acontece. E a gente pode tentar descobrir o que está acontecendo. No caso, ele continuou sem responder, né? Eu não acho que era ele continuou sem responder. Eu acho que é return next, pera. Deixa eu ver se é. Não, é porque eu não rodei o servidor de novo. Foi isso. Eu escrevi e não rodei o servidor. Tá aí. Recebi sua requisição, mas notem que ele printou uma linha vazia. Ou seja, o rec.dados não está indefinido, porque eu defini ele aqui. Se ele tivesse indefinido, ele teria printado undefined, mas ele está vazio. Por quê? De novo, é o mesmo caso da gente não poder usar o let dados, né, lá que a gente usou, porque isso aqui roda de forma assíncrona. Então, na verdade, os dados estão chegando e ele vai começar a adicionar quando eles chegarem. Só que antes mesmo deles chegarem, a gente já está chamando o next, a gente já está passando o controle para frente. Ou seja, a gente passa o controle para frente, o controle vem para cá, ele envia a requisição e os dados estão vazios. Então é isso. O que a gente faz então? Como é que a gente conserta isso? Dá para saber, mas... Vou colocar dentro da função? A gente poderia colocar aqui dentro. Só daí a gente receberia o primeiro dado que chegou. Sim. Né? Só que a gente tem aquele rec.onEnd, que eu mostrei rapidinho para vocês. Que ele é chamado quando o cliente terminou de enviar todos os dados. Ou seja, o que a gente pode fazer? Se o cliente terminou de enviar todos os dados, eu passo o controle para frente, certo? Porque o objetivo desse meu middleware aqui, desse que eu estou escrevendo aqui especificamente, é só juntar os dados. Se o cliente terminou de mandar os dados, eu terminei de fazer o que eu precisava fazer, eu posso passar o controle para frente, beleza? Agora vamos testar se isso funciona. Vou rodar aqui o servidor. E vamos ver.
Tá aí, ele printou, tinha 5.000 mensagens lá. Printou, integrou a mensagem. Não vai dar pra ver, porque tipo assim, o objetivo era pra a gente ver ele processou certo. Mas não vai dar pra ver, porque ele dividiu o chunk em algum lugar aqui. Mas enfim, é desse jeito que a gente faria. Para diminuir o nosso código de processamento de dados. Mas isso ainda é meio complicado. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, o meu cliente, nesse caso, ele está enviando texto, né? E se o meu cliente estivesse enviando JSON, ou se o meu cliente estivesse enviando um arquivo, eu teria que fazer o seguinte: eu teria que vir bem aqui. Agora, antes de tudo, checar header, né? Get content type é igual a application.json, por exemplo, ou PDF, né? Barra PDF. Se isso aqui for verdade, né? Vou botar um if, eu faço alguma coisa. Fazer algo com o PDF. Mas se por acaso ele fosse um texto, eu faria outra coisa. E se fosse JSON, eu faria outra coisa. É meio complicado, é muita coisa. Então, para isso, a gente tem o seguinte. Primeiro, eu tenho que falar isso mesmo. Deixem isso na mente de vocês. Meio complicado. Escrever middleware é importante, mas é muita coisa para escrever, certo? Mas a parte importante é uma das partes mais complicadas, né? Porque escrever endpoint é fácil. Como é que a gente pode fazer, então? A gente tem alguns middlewares prontos no Express, certo? Ou seja, essa função que a gente escreveu, só que já está dentro da biblioteca e não, já está escrita por alguma outra pessoa, a gente não vai reinventar a roda. É por isso que a gente está usando o framework. O Express, ele tem por exemplo, alguns middlewares, ou seja, é a mesma sintaxe, é o use, né? Só ao invés de passar uma função anônima, a gente passou agora, né? A gente vai passar uma função do Express pronto. Que no nosso caso, a gente tem algumas opções aqui. Por exemplo, o middleware express.json, ele vai processar a resposta como JSON. Ou seja, se o content type for JSON, ele vai tacar lá dentro. Se o content type por acaso não for JSON, ele vai dar um erro, porque ele está esperando o JSON. Text, ele vai ler texto. Enfim, é para isso que serve. Vamos testar aqui com text, vai. Ele vai pegar qualquer coisa da requisição e ele vai adicionar. No nosso caso, a gente estava adicionando em rec.dados. O express.text ele vai adicionar em rec.body, certo? Ele vai adicionar aqui. Para vocês saberem isso, vocês terão vendo a documentação, certo? Então, vejam a documentação do Express se vocês tiverem dúvida de alguma coisa. Vamos testar esse mesmo caso. Até travou, na verdade. Na verdade, não. Deu um define, gente. Aí, por quê? Vamos descobrir. Porque não é text, eu estou chamando uma função, não é uma função, certo? Eu passo desse jeito, eu acho. Agora eu não sei, não sei. Eu acho que é. Vamos testar, se não for. A gente descobre. Não, era uma função mesmo. Por que foi undefined, eu não sei. Sabe por que é? Vamos ver o verboso aqui do curl. Cadê? Aqui. Verboso. O curl, quando a gente dá um post, ele bota automaticamente o content type para ser um application barra. Ele espera um formulário, certo? Esse aqui é o content type e o formulário é HTML por exemplo, padrão. Ou seja, a gente estava usando o middleware que espera que seja texto. Se não for texto, ele não vai fazer nada. Eu falei, ele dá um erro, né? Não dá erro, pera. Ele não vai fazer nada. Eu acho que se a gente passar o JSON, eu acho que ele lê esse caso. Vamos ver. E eu vou tirar esse aqui.
Vamos testar de novo. Não. Enfim, ele vai ler, o JSON vai ler JSON também, né? Nesse caso, o Express não tem um tipo que lê aquele tipo específico de formulário. O que ele tem é um ponto .raw que ele lê qualquer coisa do mesmo jeito que a gente estava lendo lá. Ele não checa content type, ele não checa nada. Então, esse caso é para funcionar. Vamos ver? Deu um define também. Aí me complica. Aí eu vou saber o que está acontecendo. Ele tem opções. Enfim, aí eu não vou saber. Mas tem isso aí. Eu vou ter que dar uma olhada e mostrar na próxima aula de por que isso não funciona. Mas o middleware serve para isso, tá? Ele serve para a gente facilitar a nossa vida. Tem bibliotecas de middleware, certo? Bibliotecas externas, do mesmo jeito que a gente baixa coisas do NPM. Uma biblioteca muito conhecida é o Body Parser, que ele faz basicamente o que o Express.json faz. Body Parser. Aí eu posso importar aqui o Body Parser. Então, Body Parser. E eu posso usar ele como middleware, certo? Se eu não me engano, é só a sintaxe é Body Parser só. Ou é ponto alguma coisa, não. Acho que é só assim. Ou é isso aqui. Vamos ver se é isso. Não sei se. Eu rodei de novo. Foi um erro gigantesco. Porque não passei certo. Enfim, não é assim que eu uso o Body Parser de algum jeito. Mas. Atrás também tem um JSON, né? O Body Parser.json. Ele só vai ler JSON também. É a mesma situação. Só que nesse caso é uma biblioteca externa. Enfim. Aí eu acho que eu vou falar de middleware antes de terminar a aula de vantagem. É o seguinte, nesse caso, a gente está definindo um middleware que vai ser usado para todos os endpoints. Não costuma ser o que a gente quer. A gente costuma querer um middleware para alguns endpoints, outro middleware para outros. O middleware ele vai rodar para endpoints que estão abaixo dele. É a mesma coisa da prioridade de tu botar um endpoint antes do outro, ele vai ser checado primeiro. O middleware ele vai ser usado para todos os endpoints que estão abaixo dele, certo? Isso não é suficiente, né? Porque a gente pode querer que sejam coisas disjuntas, né? Para isso, a gente tem duas opções. A gente pode definir, por exemplo, o nosso middleware. Vamos usar o body parser mesmo? Eu vou tirar ele daqui, do f.use, e eu vou agora adicionar ele como um parâmetro extra, bem aqui no meio. Então, esse parâmetro aqui no meio é um parâmetro de middleware só para esse endpoint específico, certo? Então, se eu quero esse endpoint tenha isso, esse não tenha, e um bem aqui embaixo para images, sei lá, também tenha, eu posso passar aqui body parser .json. Então agora esses dois vão usar esse middleware. Além disso, você viu que o middleware ele tem um next, né? Porque ele passa o controle para a próxima coisa. Mas essa próxima coisa não é necessariamente a requisição. Ele pode passar para outro middleware, certo? Pode ter vários middlewares. Para fazer isso, se eu não me engano, eu vou falar isso para vocês, eu posso estar errado. Se eu não me engano, tu passa uma lista de middlewares, certo? É isso mesmo, tu passa uma lista de middlewares. Então é isso. Tu pode adicionar uma lista de middlewares individualmente para cada endpoint. Tem uma forma melhor de organizar isso, porque se vocês verem, se o nosso site tiver por acaso 15 endpoints, não é uma quantidade absurda, é uma quantidade bem aceitável de endpoints, isso vai ficar feio, vai ficar bem grande, não vai ficar legal. Tem uma forma melhor de organizar isso, que a gente vai ver na próxima aula, não vai ver hoje. Mas só adiantando para vocês que isso não é a estrutura que a gente costuma escrever aplicativos de servidores do Node.js com Express, né? Tem uma forma melhor, que a gente vai ver na próxima aula. Mas dessa aula é isso, basicamente, certo? Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Acho que ninguém vai ter nenhuma pergunta, em caso.
Então, foi essa aula de hoje. A próxima aula a gente termina de ver esse conteúdo. E é isso.